Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 9 de agosto, nosso texto está no livro de Ruth, no capítulo de número 2. Tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: Iavé seja convosco. E disseram-lhe eles: Iavé te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta moça é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordens aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Iavé galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão de Iavé, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que ela os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um éfa de cevada, e tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja de Iavé, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora Ruth: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Livro de Atos, capítulo de número 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no outro dia a Sidom, e Júlio
tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passado por muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenície, que é o porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do couro, e invernar ali. Soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à tona. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio e temendo darem à costa da Sirte. Amainadas as velas, foram assim à tona. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável ao varões ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e de outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram também a comer. E éramos, ao todo, no navio, 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Sendo já dia,
Não reconheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Jeremias, capítulo de número 37. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvido às palavras de Yahvé, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sefonias, filho de Maazéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós a Yahvé, nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito. Ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra de Yahvé, dizendo: assim dizia Yahvé, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Assim dizia Yahvé: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e levou aos príncipes. Os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. Mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em casa, em segredo, dizendo: há alguma palavra de Yahvé? Disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Agora, pois, ó rei, meu senhor, cai a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão a cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. E assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje, que a fidelidade atrai a honra. Porque o Ruth foi fiel com a sua sogra, ela foi honrada no lugar onde ela estava trabalhando, apanhando as espigas do campo. E em Atos, no capítulo 27, nós vimos que também as promessas de Deus são fiéis. Paulo tinha uma promessa, que ele não ia perecer no navio e nenhum dos que estavam com ele pereceriam.
Então, quando nós temos uma promessa do Senhor, que é sempre fiel, nós não precisamos ter medo de perder a nossa vida em meio à tempestade. Ele há de cumprir aquilo que prometeu. E em Jeremias 37, vimos que todos aqueles que tinham levantado falsas profecias sumiram no meio da tribulação. Mas Jeremias, que foi o único que permaneceu falando a palavra do Senhor, falando a verdade vinda da parte de Deus, foi o único que permaneceu firme, que prevaleceu. Então, falar a verdade de Deus nos faz prevalecer em meio à tribulação. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós te bendizemos e louvamos ao teu nome, que é grande, poderoso, forte, incomparável. Louvamos ao Senhor, Pai, porque sabemos que dos teus princípios não nos arrependemos. Quando seguimos os teus princípios, nós não somos envergonhados. A fidelidade é a tua essência, e quando nós somos fiéis, a honra vem. Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus fiel, tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre, e a tua palavra tem nos guardado, tem nos feito permanecer e prevalecer. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!